Boa noite a todos, novamente estou aqui, Rafael Sarave, para mais um vídeo aqui no canal de oração. Obrigado por você que está aqui assistindo. A mensagem de hoje está presente no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas está no Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 3 e versículo 4. A gente faz a leitura da palavra e vamos fazer uma oração. Amado do Pai, amado Deus, abençoe por favor a leitura da Tua palavra e a interpretação desta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1 Crônicas capítulo 2, no versículo 3, diz o seguinte: Estes foram os filhos de Judá, Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhes os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Aqui a gente vê uma história bem curiosa se a gente for procurar o início, o cerne dessa história. Lá em Gênesis, não me lembro agora, mas acho que era Gênesis 34, 35, por aí, Judá, ele era um dos filhos de Jacó. Se não me engano, ele é o 4º filho de Jacó, da descendência. E hoje a gente conhece Judá como a tribo de Davi, a tribo de Jesus, uma tribo muito famosa, muito conhecida, até aclamada em todo o meio cristão. Só que se a gente for olhar a história do personagem Judá na Bíblia, a gente no começo a gente fica um pouco com o pé atrás. Por quê? Porque Judá, ele teve 3 filhos, como está dizendo aqui no capítulo, que é Onã e Selá. São 3 filhos, 3 filhos homens, certo? Só que esses 3 filhos, parece que Judá, assim como a sua própria conduta, ele não criou na conduta do Senhor. Ou seja, ele criou os seus filhos de uma forma mais mundana. E a gente dá para perceber isso, por exemplo, que ele se casou com mulher cananeia. Ah, mas o que tem a ver uma mulher cananeia? Porque a mulher cananeia, uma pessoa cananeia, naquela época, era uma pessoa idólatra. Ou seja, uma pessoa que ela não tinha Deus como seu Senhor, não adorava a Deus. Então, tendo um casamento misto, um casamento que não tinha ligação cristã, nesse caso, com certeza e provavelmente, seus filhos, Onã e Selá, se desviaram um pouco do caminho do Senhor. E foi isso que aconteceu. Que é o filho mais velho, primogênito de Judá, se casou, teve uma mulher, só que ele era muito perverso perante o Senhor. A Bíblia não fala o que ele fazia, né, de perversidade e mais profundamente, mas fala que ele era perverso perante o Senhor. Com certeza ele era o quê? Um ímpio. Ele não adorava a Deus. Zombava da cara de Deus com a sua vida. Foi então que Deus ele permitiu que matasse. Aqui na Bíblia fala que Deus matou, né, porque na Bíblia, na verdade, fala que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Certo? Então Deus ele permitiu que ele fosse morto. Só que a gente não sabe como o que ele fazia ou como ele foi morto. Só sabemos que ele morreu. O segundo filho, Onã, ele herdou a esposa do seu irmão. Mas por que isso? Por causa que naquela época existia uma lei entre o povo da Mesopotâmia chamada de lei do levirato. Que está até dizendo também em Levítico, se não me engano. Lei do levirato. É basicamente o quê? Para ter a descendência, ou seja, a família do primogênito do seu irmão, se esse homem morresse sem filhos, o irmão deveria dar continuidade. Mas esses filhos não seriam do irmão, seria do primogênito, do homem que morreu e não deixou filhos nenhum. Só que esse Onã, ele sabendo disso, da lei do levirato, ele não queria isso. Então ele basicamente o quê? Ele também fez perversidade na frente do Senhor e foi morto. Certo? E sobrou Suá. Suá era o filho mais novo. E Judá, ele já estava com aquele sentimento ruim. Ixi, não vai acontecer a mesma coisa com o meu terceiro filho, sendo que 2 já morreram na mão dessa mulher. Não vou dar meu filho para essa mulher. Certo? Ele ficou enrolando. Só que isso acarretou um outro grande problema. E mostrou tanto a perversidade que tinha no próprio coração de Judá, como também de Tamar. Esses 2, que é o sogro e a nora, Jacó e Tamar, Judá e Tamar, eles tiveram um caso, certo? Um caso de adultério, de coisas ilícitas, certo? Que acabou que Tamar engravidasse de gêmeos, que está dizendo aqui que é Pérez e Zerá, e Judá ele reconhecesse que ele estava caindo em pecado, decrépito em pecado. Só que uma coisa interessante é que quando a gente vai na genealogia de Jesus, a gente acha que só são reis, pessoas assim muito importantes e de peso, né, podemos dizer assim. Pérez, principalmente Pérez e Zerá, os 2 filhos desse caso sexual repróbado por Jesus, ou por Deus, eles estavam presentes na genealogia de Jesus. O que a gente pode pensar com isso aqui, o nosso aprendizado para essa noite? É que Jesus
Ele vê o nosso passado. Ele vê as nossas consequências do passado, nossos caminhares errados. Só que Ele faz um futuro tudo novo. Ele faz de você, que era uma velha criatura, uma nova criatura. Ele limpa o seu pecado, Ele transforma você em uma nova pessoa, uma pessoa totalmente diferente, que ama a palavra do Senhor e a lei do Senhor. Assim como foi esse caso aqui ruim na vida de Judá, a gente sabe como terminou a história de Judá. A gente sabe o que aconteceu depois que veio Judá. O filho, o broto de Jessé, a raiz de Davi, nasceu da tribo de Judá. Aquele que antes foi difamado, foi dito como um perverso, talvez, agora seu nome ele é aclamado como aquele que gerou, que deu descendência a Jesus. Então saiba que você também tem um jeito. Basta que você se entregue a Deus e ande seus caminhos. Que o seu passado, Deus ele jogue nas profundezas do mar. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por este vídeo. Que o Senhor possa, por favor, ficar conosco e dar a tua esperança, Senhor Deus, de que nossa descendência, nossa família vai ser próspera e vai ser uma nova criatura para ti. Te agradeço muito, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.